povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula dessa escola bíblica dominical, continuando com o tema Deus provedor. E hoje nós vamos falar de Lázaro e o homem rico. Uma história muito interessante que nos remete aos dias de hoje e a importância que nós devemos dar, não o que nós temos, não ao nosso dinheiro, ao nosso carro, à nossa casa, e sim a nossa salvação. É isso que essa história de hoje, essa aula de hoje vai te mostrar, tá bom? Vamos lá então? As escolhas do meu coração afetam a eternidade. Muito interessante. Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, é um texto da Nova Linguagem. Ele tem algumas adaptações para nos remeter aos dias de hoje, tá bom? Vamos lá. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O pobre morreu e foi levado para os anjos junto a Abraão. Na festa do céu, o rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado. Lázaro era o pobre. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, todos os bens bons, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Essa é uma história muito interessante de um homem rico e um homem pobre. Um homem que vai para o céu e um homem que vai para o inferno. Mas o homem rico, até mesmo no inferno, ele queria se sobressair ao homem pobre. Vamos pensar e refletir um pouco, em toda essa situação que nós lemos agora. Como a maneira de uma pessoa usar o dinheiro e outros recursos reflete a perspectiva dele sobre a vida após a morte. Será que o homem rico, ele pensa na salvação? Esse homem rico, ele não pensava na salvação, porque ele não tinha tempo. Ele vivia fazendo festas, ele vivia gastando tudo que tinha, porque ele era muito rico. Então ele não pensava na vida após a morte. Continuemos. Agora uma reflexão realmente sobre a história.
Qual foi o aprendizado que você pode extrair dessa sessão, dessa lição que levará hoje para casa? O que você vai conseguir levar para casa depois de toda essa leitura que nós fizemos de Lázaro e o homem rico? Assim como Lázaro jazia à porta daquele homem rico, ele mendigava na porta daquele homem rico. Pessoas necessitadas podem estar hoje próximas à sua porta também. Pessoas podem estar do teu lado necessitando de um prato de comida, pessoas podem estar do teu lado necessitando de um remédio, pessoas podem estar do teu lado necessitando de um botijão de gás. Pergunta: como você poderia ajudar uma ou mais pessoas? Sendo que você tem dinheiro ou se você tem algum recurso que você pode ajudar essa pessoa. Como que você poderia ajudar? Financeiramente falando. Da mesma forma que o rico influenciava seus 5 irmãos, você também pode influenciar outras pessoas por meio de suas crenças, da maneira como usar os seus recursos. Aquele homem rico, provavelmente ele deixou um mau exemplo para os seus irmãos. Por isso que quando ele estava no inferno, ele estava preocupado com os irmãos. Que toda a influência que ele deixou, aqueles irmãos talvez fariam a mesma coisa que ele, ou seja, não ajudar ninguém, não ajudar os necessitados, não ajudar os pobres. Pergunta: que exemplo você está deixando a seus amigos, familiares, colegas de trabalho? Aquele homem rico, ele deixou um mau exemplo e lá no inferno ele se preocupou. Mas eu quero te dizer, nessa aula de hoje, você tem que se preocupar com agora. Deus está te alertando. O que você está fazendo? Qual o exemplo que você está dando para amigos, para família, para colegas? Pense, reflita. E aí agora nós vamos ver a realidade do céu e a realidade do inferno. Na leitura nós já podemos entender um pouco a diferença entre essas duas realidades que existem, tá? Muitas pessoas não acreditam no inferno, nem creem que a fé pessoal em Jesus Cristo seja o único caminho para o céu. Mas aí nós vamos aprender na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos entender. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tenha a vida eterna. É crer em Deus. Não é crendo no seu dinheiro, crendo na sua riqueza. É crendo em Jesus Cristo. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E aí, Jesus Cristo diz: eu vou preparar o lugar, eu vou preparar o caminho para você. Então, se você quer estar no céu, não se apegue aqui com as riquezas dessa terra. Não se apegue com o dinheiro que tem nesse mundo. Lá no céu há uma morada, há uma casa muito melhor do que essa casa que nós temos aqui. Continuemos. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa era a preocupação do homem rico quando ele chegou lá. Quando ele chegou no inferno, ele viu que os irmãos dele, se continuasse da forma que ele viveu aqui na terra, seriam atormentados para todo o sempre. Ele pediu que o homem pobre molhasse pelo menos um pouco da língua dele com uma gotinha d'água. Você imagina a situação de viver no inferno? Então não queira isso. Procure o caminho de Deus aqui na terra.
porque lá não vai dar mais tempo. E aí, quais os ensinamentos dessa história para mim e para você? Deus, ele não condena a riqueza, mas ele repreende como o rico faz com o seu dinheiro. E aí aquele rico, ele só fazia festas, pelo que nós entendemos. Ele tratava bem os seus animais, ele tratava bem quem estava próximo dele. Mas os próximos, os pobres que estavam à beira da sua residência, ele não dava nenhuma migalha de pão. Ele preferia dar para o seu cachorro. Mas aí Deus, ele não condena a riqueza. Mas aí minha pergunta, o que você faz com o seu dinheiro? Você ajuda o seu próximo? Você ajuda seus familiares? O que você faz? Pense nisso. Os objetivos financeiros não devem ser alcançados apenas para termos uma vida fácil, vividas para nós mesmos, não é só para nós. Deus, ele nos dá dinheiro e posses para nós suprirmos, lógico, as nossas necessidades pessoais, mas ele principalmente quer que nós também ajudamos a suprir as necessidades dos outros. A Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. E é isso que Jesus Cristo ensina, esse é amor. Os cristãos, ele devem lidar com o dinheiro e seus bens, tendo a eternidade como perspectiva de vida, vivendo para agradar a Deus e não a nós mesmos. Aquele homem rico, ele só pensava nele, ele só pensava em festas, ele só pensava no dia de hoje, ele não pensava na eternidade, e por isso que ele foi para o inferno. Esta é a grande diferença de viver segundo a economia de Deus e não a dos homens. Porque se vivermos na economia de Deus, na direção de Deus, nós sempre faremos o melhor. Porque nós vamos entender que tudo é de Deus, tudo é para Deus, que tudo que Ele nos deu, nós temos que ajudar ao próximo. É isso que Ele quer de mim e de você. Nós temos que ter amor e generosidade com quem Deus colocou em nossa porta. E aquele homem rico, ele teve a chance de ajudar um pobre. Ele teve a chance de ajudar um Lázaro. Talvez já na sua porta já bateu vários Lázaros e você não fez nada. Começa a refletir. Todos os dias você faz escolhas financeiras. Todos os dias. Comprar ou não comprar, vender ou não vender, comer uma coisa melhor ou comer uma coisa mais barata, mas que vai me satisfazer, trocar de carro ou não trocar de carro, ir de ônibus ou ir de carro. Você todos os dias faz escolhas financeiras, mas será que você está fazendo as escolhas financeiras corretamente? E aí, quais as experiências que nós aprendemos com essa história? Lázaro era um homem muito pobre e doente. Não tinha ninguém para cuidá-lo. Uma pessoa insignificante e sem esperança no mundo. Quando morreu, foi recebido pelo próprio pai da fé, Abraão. Então ele viveu aqui na terra sem nada. Ele viveu aqui na terra sofrendo. Mas com certeza, se ele foi recebido pelo pai da fé, é porque aquele homem, mesmo pobre, mesmo doente, mesmo um homem talvez insignificante, ele tinha um coração puro. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Não precisa de dinheiro, não precisa de riqueza, não precisa de saúde para você ter um coração segundo o coração de Deus. E aí nós concluímos da seguinte forma: você já se sentiu ignorado, esquecido e insignificante para alguém? Talvez você esteja se sentindo assim diante dessa pandemia, diante de toda essa dificuldade que nós estamos passando. Talvez falta de dinheiro,
talvez falta de emprego, talvez problema de saúde. Você se sente ignorado, esquecido, insignificante? Ninguém está longe do olhar de Deus. Muitos pensam, mas eu sou tão pequenininho, mas eu não sei orar, mas eu não sei pregar, mas eu não tenho um carro, mas eu não tenho uma casa. Ninguém está longe do olhar de Deus. Aquele homem chamado Lázaro era talvez um Zé Ninguém para as pessoas aqui na terra, mas para Deus, não. Deus tinha um olhar em cima daquele homem, da mesma forma que Deus tem um olhar para mim, Deus tem um olhar para você. Mas nós precisamos entender que a nossa maior riqueza é Deus, e não o dinheiro, e não as posses, e não os bens. O dinheiro ele não pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que entender isso. O homem rico valoriza a riqueza, a influência e o conforto. O homem rico, ele trata melhor os animais que o homem pobre. O homem rico, ele não perdeu o orgulho nem mesmo lá no inferno. Ele falava para Abraão, manda Lázaro avisar meu irmão, manda Lázaro trazer aqui um pouco de água para mim, manda Lázaro, manda Lázaro. Ele queria mandar até lá no inferno. Ele não perdeu o orgulho. Só que aqui nessa terra, nesse momento que vivemos, nós temos muitas pessoas necessitadas que têm um orgulho muito grande. Ele tem um orgulho que ele não consegue nem pedir. Ei, menos. Não seja orgulhoso. Deus ele não se agrada do orgulhoso. É importante que sirvamos a Deus enquanto estivermos na terra. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus quer que você sirva os necessitados. Deus quer que você seja usado para servir os necessitados. Deus quer que você use tudo que Ele te deu para você ajudar os necessitados. Que Deus abençoe ricamente a sua vida financeira. Que Deus abençoe ricamente a sua vida espiritual. Que Deus abençoe ricamente a sua família. Que Deus abençoe ricamente os seus negócios. Que Deus abençoe tudo que você colocar na presença dEle, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.